Olá, tudo bem? Maturidade. Já vou falar sobre maturidade. Você olha para uma pessoa com mais idade, aí você pode até dizer assim, com uma idade avançada, aí você pode dizer, essa pessoa ela é madura, ela tem maturidade em todos os assuntos, em todas as questões da vida. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. A maturidade, ela não está na aparência, nem na idade, mas ela está ligada com as experiências da vida, com as experiências da vida, com aquilo que eu faço, com as experiências que eu tenho, que eu tive na vida e que eu tenho. Então, não julgue pela aparência, pela questão de idade, porque existem também pessoas maduras que têm maturidade e que são pessoas de pouca idade, mas que ela tem uma maturidade. Oi, Isaac Pinheiro, tudo bem? Então, não devemos julgar as pessoas pela aparência ou idade. Na verdade, não devemos julgar as pessoas. A questão é não ficar pensando que por a pessoa ter uma idade avançada, ela tem maturidade, ela é madura. E às vezes a pessoa é mais nova e ela tem maturidade. É aquilo que eu falei ainda há pouco. É a questão a maturidade, ela vem com as experiências e com aquilo que se faz da experiência, ok? Nisso a mudança de mentalidade também é assim, porque o que a Bíblia fala em Romanos 12:2? E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas transformai-vos, sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isso. A mudança de mentalidade é uma prova de maturidade, a pessoa sempre está disposto a aprender. Sempre está disposto a aprender, todos os dias eu aprendo. Independente de com o quê? Com tudo que acontece, é isso que nós devemos levar, ter essa lição na nossa vida, que todos os dias nós devemos estar abertos ao aprendizado, ter um coração ensinável, porque Deus ele vai nos ensinando e através das experiências que nós temos, nós somos ensinados. Devemos tirar o proveito, ver o que é que nós aprendemos com isso. Então, sobre essa questão, eu venho trazendo um texto de Lucas, o capítulo 13, o versículo 10, ele fala o seguinte: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. Jesus ensinava no sábado, numa das sinagogas, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo endireitou. E ela glorificava a Deus. Então, aquilo ali que Jesus fez trouxe a indignação de um príncipe da sinagoga, porque ele quis dizer que Jesus não deveria fazer aquela obra no sábado. Não se podia trabalhar no sábado. E aí Jesus fala para ele, quer dizer, você faz outras coisas no sábado? Se
o seu boi ou jumento, eu vou ler bem aqui. No sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado, né, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa? Então ele fala assim, esta filha de Abraão. Aí o que é que nos leva a pensar? Filha de Abraão. Abraão, chamado de o pai da fé. Então quer dizer, essa moça, essa senhora, essa pessoa estava na sinagoga, quer dizer, ela ouvia a palavra, ela ouvia as escrituras. Lá era lido as escrituras. E ela estava assim, e já tinha 18 anos, que ela estava nessa situação de enfermidade e andava encurvada, certo? E dizendo isso, Jesus falando isso, todos eles, os adversários dele, né, ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Quer dizer, muitas vezes essa a questão de paralisar a pessoa, às vezes não é uma enfermidade, dizer assim, na coluna, uma enfermidade no corpo, mas muitas vezes é uma enfermidade na alma. Uma enfermidade na alma, muitas vezes a enfermidade é a pessoa está aprisionada, muitas vezes, por um sentimento maligno, uma coisa que não é de Deus, uma mágoa, um ressentimento. Muitas vezes também a pessoa fica aprisionada, às vezes, pelo medo, que o medo ele chega de mansinho, como um cuidado. Que a pessoa pensa assim, é porque tá tendo cuidado, mas não é. Às vezes do cuidado, nós temos que analisar. Do cuidado para não virar o quê? Um medo, nessa questão do cuidado. Porque tem que ver o seguinte, tudo que é exagerado já a gente tem que perceber, passou do limite. Então, o medo, ele vem devagarzinho, como um cuidado. Eu não vou para tal lugar porque eu tô com cuidado para não acontecer tal coisa ruim comigo. Isso aí já não é um cuidado, isso aí é medo que está paralisando. Assim como o sentimento de quê? De mágoa, de rancor. Ele faz a pessoa deixar de falar com a outra que causou algum dano, de alguma forma. Falou alguma palavra ruim, alguma palavra que a outra não gostou, e daí ela não fala mais com a outra porque ela não quer saber mais, porque ela acredita que se for falar, vai acontecer de novo ou que ela mesma vai explodir. Então, já passa para o lado de não ter o domínio próprio, ok? Porque na Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. Então, se alguém me fala uma coisa que eu não gosto e eu deixo de falar com essa pessoa, eu não tenho domínio próprio e um abismo chama outro abismo. Por quê? Eu deixar de falar com outra pessoa, aquilo ali tá dentro de mim e outras coisas ruins vão chegando para me encher de mais coisas ruins, porque não vem só uma coisa ruim. Quando eu deixo entrar uma coisa ruim dentro de mim... Oi, Natanael, tudo bem? Quando eu deixo entrar uma coisa ruim dentro de mim, um sentimento, uma coisa... O medo, vem outras coisas ruins também. Então, por isso a questão que eu falei, da maturidade. A maturidade, ela não é medida pela idade, e nem pela idade da pessoa, e nem por ela estar no lugar
em que as escrituras estão sendo lidas, está sendo falada. Por quê? No caso dessa mulher de Lucas 13, né, no versículo 10, ela estava na sinagoga, ela estava ali, ela era filha de Abraão e ela estava passando por aquela enfermidade ali. E já tinha 18 anos. 18 anos. Ela andava curvada e não pôde de modo algum endireitar-se. Só aconteceu dela ser curada quando ela teve o encontro com Jesus. Quando ela teve o encontro com Jesus. Então, a mesma coisa acontece com aquilo que eu falei. Se eu estou com um sentimento ruim, se eu estou guardando mágoas, se eu deixo de falar com outra pessoa porque ela me falou alguma coisa que eu não gostei, fez alguma coisa que eu não gostei, eu não deixo lugar para Jesus entrar na minha vida, para Jesus estar na minha vida, porque o meu coração já está ocupado com outras coisas. E um abismo chama outro abismo, então as coisas só vão piorando. Só vão piorando. Então, o que é que acontece? É o que eu falei, a experiência, a maturidade, ela é adquirida com as experiências que temos. É com isso que adquirimos a maturidade, ok? E que devemos tirar proveito, ver o que é que nós podemos fazer com aquilo que aconteceu conosco. De quê? Tirar uma lição dali. E assim nós temos maturidade para quê? Para seguir a vida sem levar coisas ruins, mas levar a lição. A maturidade vem com aquilo que eu faço com as minhas experiências. Ok? Então, fica com Deus, tá? Um abraço, até mais, até a próxima. Compartilha a live, coloca lá um foguinho, uma mãozinha, tá bom? Um abraço para vocês, Deus abençoe, em nome de Jesus.